Fed está encurralado, tendo que lidar com a maior inflação em 40 anos, e alguns começam a pensar: que tal usar a mesma solução de 40 anos atrás? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um artigo recente da Bloomberg descreve o problema do Fed americano neste momento. Ele tem, na verdade, dois problemas enormes que a solução de um implica em agravar o outro. Um deles é a inflação, que está elevadíssima e sem dar sinais de diminuição ou de ser transitória. O outro é que a economia está numa posição muito frágil devido à pandemia e a outros problemas. Muitas empresas estão em situação de quase falência, vivendo de crédito barato. Disso decorre que, se ele for aumentando gradualmente a taxa de juros para conter a inflação, o que seria, digamos, o remédio normal para esse tipo de situação, muitas empresas endividadas e com problemas financeiros devido à pandemia podem quebrar, causando recessão econômica duradoura, perda de empregos. Por outro lado, se ele mantém a taxa de juros baixa, a inflação agora já começa a apresentar sintomas claros de persistência. Inflação persistente é um problema. Quando as pessoas se acostumam com a inflação alta, elas tendem a planejar-se para isso. Obviamente, um marceneiro, quando vai pegar novos trabalhos, por exemplo, ele já vai cobrar um pouco mais caro por conta da inflação passada e mais um pouco mais caro ainda por conta da inflação futura, que ele sabe que virá. Com isso, os preços começam a subir de forma cada vez mais acelerada, porque todo mundo fazendo isso na economia acaba projetando uma inflação maior. Além disso, a ideia do chamado efeito riqueza também é considerado no artigo. Isso tem contribuído com a inflação na visão de muitos economistas. Graças às sucessivas injeções de liquidez do governo Biden, as ações estão em valores muito elevados na Bolsa de Valores. Além disso, o valor de imóveis e outras propriedades e até o valor de moedas criptográficas está muito alto. Isso faz com que muitos americanos neste momento se sintam confortáveis porque têm um grande colchão de riqueza. Muitos podem se dar ao luxo de não trabalhar ou de não aceitar serviço por valores baixos, seja porque recebem auxílio direto do governo, seja porque estão com esses investimentos, têm essa ilusão de uma poupança muito alta. Como se sentem confortáveis, eles podem comprar mais coisas, mas não veem necessidade de trabalhar mais ou vender mais coisas. Mais demanda e menos oferta. O efeito riqueza piora a inflação. Finalmente, um terceiro ponto também destacado pelos economistas na revista, a certeza de que será preciso uma recessão para trazer a inflação para baixo. Porque, lógico, a inflação foi causada pela emissão de dinheiro e auxílios emergenciais pelo governo. Aliás, é sempre isso. Como já explicamos em outros vídeos, o próprio significado da palavra inflação foi alterado. Inflação significa exatamente o governo emitir dinheiro, não necessariamente imprimir, porque a maior parte do dinheiro no mundo hoje fica no banco, não é impressa propriamente dita. Mas o governo inflar essa base monetária é o que causa, inevitavelmente, aumento de preços mais adiante. Falamos sobre isso no vídeo Por que é preciso saber o que é inflação, lá no canal Ancapsu Classic. Mas não tem como pegar de volta esses auxílios que já foram dados. Pior, a situação política nos Estados Unidos parece indicar que haverá mais impressão de dinheiro num futuro próximo. Além disso, é inútil esperar a volta rápida da oferta na economia. Os gargalos causados pela pandemia ainda vão levar anos para serem totalmente superados. Encomendas de chip, por exemplo, têm filas de espera de anos. Portanto, a única forma de domar a inflação é por uma recessão, é diminuindo a demanda. Isso significa que, não importa qual estratégia o Fed irá tomar, uma recessão econômica grave vem adiante. Alguns estrategistas começam a defender a alternativa de uma solução nuclear, uma estratégia para desvalorização massiva de ativos, imóveis, bolsa e até criptomoedas, através de uma elevação abrupta da curva de juros. Isso é o contrário da estratégia atual do Fed, que planeja subir os juros de forma bem gradual, bem levinha, reduzindo os estímulos muito paulatinamente. O argumento aqui é que tem muita coisa contribuindo para a inflação, portanto é preciso agir rápido. Ir devagar não vai resolver o problema.
E, se uma recessão com quebradeira de empresas é inevitável, é melhor fazer isso logo, de forma aguda. Sobe muito os juros, deixa a economia quebrar, o que vai derrubar a inflação, e reinicia-se a construção da economia a partir daí. Segundo Zoltan Pozsar, economista estrategista do Credit Suisse, essa estratégia atenderia melhor às diretrizes do Fed atuais, que são preços estáveis e níveis de emprego inclusivos, ou seja, seria uma estratégia que quebraria completamente a classe média e classe média alta, que hoje tem ações, criptomoedas e investimentos, e se veria sem nada disso, bem como corre o risco até de perder o emprego se a empresa quebrar, mas preservaria um pouco os mais pobres, porque seria uma recessão rápida. Os mais pobres seriam mais afetados com uma estratégia de subida gradual dos juros, porque corre-se o risco de chegar na estagflação. Antes da inflação sumir, a economia já estaria estagnada com pouco crescimento, aumentando o desemprego em toda a economia. Levaria muito mais tempo para sair do outro lado, prejudicando muito mais os mais pobres. Essa solução, de fato, seria similar à adotada por Paul Volcker em 1979, que supostamente resolveu a inflação da época. Como sabemos, a Guerra Fria e a corrida espacial americana fizeram com que o governo americano, na época, imprimisse montanhas de dólares, causando uma inflação persistente que obrigou o governo Nixon a cancelar o acordo de Bretton Woods e acabar com o lastro do dólar. Para entender mais sobre isso, veja o vídeo O que aconteceu em 1971. O rompimento de Bretton Woods deixou o governo americano livre para imprimir dinheiro à vontade, e o presidente seguinte, Jimmy Carter, fez isso com muita vontade. O resultado foi justamente a inflação, que o presidente de então do Fed, William Miller, tentou conter com um aumento gradual da taxa de juros, o remédio normal, digamos assim, o que na época transformou o problema em uma estagflação. Quando Paul Volcker assumiu em 1979, ele prometeu focar de forma absoluta na inflação e aumentou a taxa base de juros para até 11% ao ano em muito pouco tempo. 11% de taxa de juros base pode parecer um passeio no parque aqui no Brasil. Na verdade, é essa nossa taxa atual. Já tivemos taxas muito mais altas que isso, mas lá nos Estados Unidos isso é um choque nuclear, é uma catástrofe. Empresas quebraram, pessoas queriam comprar casas, agora não suportam mais o preço dos juros, valor de ações de empresas e outros investimentos desabaram, porque era muito melhor agora emprestar dinheiro para o tio Sam. Dessa forma, com o fim da impressão de dinheiro maluca com a chegada do Reagan em 1980, a inflação atingiu seu pico bem ali em 1980 e passou a cair a partir deste ponto. Foi traumático, muitos americanos viram suas economias sumirem, muitos perderam o emprego, mas o fato é que o governo conseguiu enxugar o excesso de liquidez da era Carter e a inflação foi controlada. A questão toda é que, embora a inflação de agora seja tão alta quanto a deste período, as características são muito diferentes. Lá o problema todo começou com o choque do petróleo. Não havia choque de oferta, a interrupção de cadeias de suprimento. Não havia também o enorme número de empresas fragilizadas pelas ações do próprio governo no enfrentamento à pandemia. O resultado agora pode ser muito mais bombástico do que antes. Quantificar o tamanho deste remédio amargo será fundamental. Uma dose muito alta e o remédio se torna veneno. A ideia desse choque nuclear, por hora, é uma mera sugestão de pessoas externas ao Fed. Deixa quebrar a economia e depois reconstrói é mais simples do que cair na armadilha da estagflação. Se é isso que o Fed irá fazer ou não, só veremos nos próximos meses. Mas certamente esse é mais um alerta da importância do dinheiro estar longe das mãos do Estado. Dinheiro em um ativo que o Estado não pode mexer diretamente. Certamente o valor do Bitcoin irá cair nessa situação. Evidente que sim. Muita gente coloca dinheiro em Bitcoin não com um objetivo ideológico, não para proteger o seu dinheiro, mas meramente para especular em dólar. Continua vendo o valor no dólar, não no Bitcoin. Compra Bitcoin com o objetivo de ter lucro em dólares. Não tem nada de errado nisso, mas essa pessoa vai chegar à mesma conclusão que o dono de ações e de imóveis. É melhor tirar o dinheiro de lá e emprestar para o tio Sam.
Muita gente vendendo Bitcoin, o preço cai. Mas como tem muita gente já vendo o Bitcoin da forma ideológica, percebendo a importância de ter um dinheiro que o Estado não consegue meter a mão, a recuperação do preço tende a ser maior e mais rápida do que outros ativos. Cada vez mais gente percebendo a importância de fugir do dinheiro estatal. E essa é outra diferença em relação a 1980. Não havia alternativas naquela época. Sem dúvida alguma, nessa próxima crise que virá, certamente virá uma crise, pode ser uma estagflação leve e dolorida por um tempo longo, ou pode ser uma crise mais forte por um tempo mais curto, mas que virá. Nessa crise vamos mais uma vez pagar pelos erros de políticos socialistas idiotas que fizeram regras absurdas e sem sentido para a pandemia e depois saíram inflacionando a moeda loucamente para recuperar a economia e a própria popularidade. Mas talvez, apenas talvez, essa seja a última grande crise desses idiotas, a última grande chance deles fazerem isso conosco. Só depende de nós mesmos. Se migrarmos para o Bitcoin, passarmos a fazer negócios sem interferência do governo, rapidamente ele perde o poder de fazer isso conosco. Espero que muita gente perceba isso para atingirmos uma massa crítica na qual o governo se torna irrelevante. Se não for nessa próxima crise, será na seguinte. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por CKE, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!